E chegamos no terceiro volume da nova revista dos Vingadores. Será que tá muito ruim? Seja bem-vindo ao Nerd 8K, eu sou o Júnior. No vídeo de hoje eu vou trazer um resumo do que rolou ali nas primeiras duas edições dessa revista e também vou trazer para vocês a minha opinião da história até aqui e a minha opinião desse terceiro volume específico. Bora pro vídeo! Bom, pessoal, então aqui a gente tem o terceiro número dessa nova mensal, né? Aqui, diferente das primeiras três edições, a gente vai ter 4 histórias. Então a gente vai ter Avengers 3 de 2023, Invincible Iron Man 3 de 2023, Immortal Thor 2 de 2023, e a gente vai ter também uma história da Marvel Voices Identify, que é uma história ali que vai falar sobre amantes. O preço dessa edição é R$ 27,90 e aqui a gente tem 80 páginas. Então, iniciando aqui pela história que dá título à revista, né? A gente tem Avengers 3, que saiu originalmente em setembro de 2023, o roteiro é do Jed MacKay, e as ilustrações são do C.F. Villa e as cores de Federico Blee. Aqui a gente vai continuar a história exatamente onde ela parou, lá no volume 1. Antes de eu falar da história do 3, eu vou trazer um pequeno resumo do que aconteceu ali no volume 1, né? Então, trazendo aqui um breve resumo do que aconteceu na história até aqui. A gente tem a nova formação dos Vingadores, cuja nova líder é a Capitã Marvel. A gente tem aquela primeira batalha dessa nova equipe contra o Terminus, né? Inclusive, em determinado momento ali, o Terminus ele fala que a convergência tá chegando, ou algo assim. E claro, aqui vai ter um pouquinho de spoiler das revistas 1 e 2, né? Mas continuando aqui, ao derrotar o Terminus ali, a Capitã Marvel acaba indo parar num tempo e espaço nulo. E nesse lugar, a gente tem ali a presença do Kang. Daí a revista acaba ali, a primeira edição, né? Acaba nessa parte ali do Kang. Já no segundo volume aqui, a gente vai ter a Capitã Marvel conversando ali com o Kang, né? E ele avisa que ele precisa conversar com os Vingadores e que ele vai oferecer ali a chance dos Vingadores salvarem 1000 pessoas a troco da Capitã Marvel escutar o que ele tem para dizer. Então ele dá esse plano ali para os Vingadores. Então a edição ela vai intercalando ali, ela vai mostrar os Vingadores agindo no mundo para poder salvar essas 1000 vidas em 24 horas. Então tem várias coisas acontecendo e eles vão estar espalhados pelo mundo para impedir, né, que esses desastres aconteçam. E ao mesmo tempo a gente vai ter ali a Capitã Marvel e o Kang conversando. E dele vai contar para ela por que ele tá pedindo ajuda dos Vingadores. Ele vai contar que quem feriu ele ali gravemente foi alguém chamado Myrdin e a Corte do Crepúsculo, que foi eles que deixaram ele naquele estado. A gente ainda não sabe até esse momento muito sobre esses personagens, mas sabemos que eles vão aparecer mais pra frente, né? A gente tem também ali o Kang falando que o planeta Terra vai sofrer uma série ali de eventos cataclísmicos e que esses eventos vão levar a um grande número de baixas humanas. E antes dele acabar desmaiando ali, ele acaba falando sobre os eventos de tribulação e ele fala que serão vários. Daí ele começa a citar. Ele fala sobre o Rei da Magia, a Lua da Morte, a Cultura Canibal, a Noite Sem Fim e os outros. E ele também fala que o primeiro desses eventos será a Cidade Impossível. A edição acaba com essa cidade impossível rondando o planeta Terra, né? Já a edição 3 ela vai começar ali exatamente onde a edição 2 parou. E para falar sobre as histórias que estão nessa revista aqui eu não vou dar spoiler nenhum. Então vocês podem ficar bem tranquilo com relação a isso. Essa história aqui faz 6 meses que saiu lá nos Estados Unidos, então é bem recente, né? Aqui a gente já começa a história com a Cidade Impossível ali rondando o planeta Terra e com a aparição desse novo grupo de vilões. Esses vilões eles foram criados, né, pelo Jed MacKay e pelo C.F. Villa, e esse novo grupo de vilões é chamado de Aliança Cinzenta. Daí cada um desses vilões novos, dessa Aliança Cinzenta, vão atacar um ponto diferente do planeta Terra. Nesse volume a Capitã Marvel ela ordena que os Vingadores eles se dividam para poder enfrentar esses vilões, né, e salvar o maior número de vidas. Porque eles desceram no planeta Terra e eles já estão atacando várias pessoas, vários lugares, e a gente vai ver como os Vingadores vão lidar com isso, né. Então eu gostei bastante desse volume. Eu achei realmente interessante, assim, me deu vontade de continuar, para saber como que os Vingadores vão enfrentar esses novos vilões, que parecem ser bem poderosos, né. Então nessa edição a gente meio que tem ali a preparação do terreno para a batalha que deve acontecer já ali na 4ª edição, né? Dos Vingadores contra a Aliança Cinzenta. Outro ponto legal é que a gente tem vilões novos. Pode ser legal e pode não ser legal. Por um lado, se esses vilões novos eles vingarem, né? A gente fica pensando se eles vão aparecer em mais revistas, como que vai ser daqui pra frente. Mas enfim, a gente tem a aparição desses vilões novos. E até agora essa história ela tá bem legal pra mim, vou ser bem sincero com vocês, eu tô gostando.
Eu tô bastante curioso para saber como os Vingadores vão enfrentar esse pessoal novo que chegou, né? E como eles vão vencer, porque eles devem vencer, imagino eu, né? Mas enfim, bora pra segunda história desse encadernado. A segunda história é Invincible Iron Man 3, de fevereiro de 2023, e aqui a gente continua o arco também iniciado lá no volume 1. Eu também vou trazer um resuminho aqui pra vocês, né? Mas aqui a gente tem roteiro do Gary Duggan, desenhos do Juan Frigeri e cores de Brian Valenza. Quando eu li a primeira revista, essa foi a história que mais me chamou a atenção, a do Homem de Ferro, né? Foi a que eu achei melhor, pelo menos no início. Aqui a gente tem a autobiografia de Tony Stark, capítulo 1, né, na primeira revista. E nessa revista a gente vai ter ali o Tony Stark se lembrando da história dele mesmo. Desde ali da construção da primeira armadura que ele fez, né, como ele se tornou o Homem de Ferro ali. A gente vai ter ele revelando pro público que ele é o Homem de Ferro. Vai ser citado ali o vício dele em bebidas. E finalmente vai contar ali pra gente como ele perdeu toda a fortuna dele, que basicamente foi comprando ali um grande número, ali a grande parte das armas de destruição em massa que estavam disponíveis ali no mundo. Então ele gastou a fortuna dele para poder tirar essas armas da mão das pessoas, né, para impedir elas de usar. E essas armas estão guardadas lá num galpão. E agora ele só tem uma única armadura, que é a Mark 70, e ele não é mais o dono ali das empresas das indústrias Stark, né. Ainda nessa primeira edição, o prédio que ele vive ali é atacado. Ele vai parar no hospital, assim como várias outras pessoas que vivem lá nesse prédio, né? Aqui também ele vai ser atacado ali por um inimigo, que inicialmente ele acredita que é só uma armadura, né? É um ser robótico. Ele quase ataca fatalmente, mas ele percebe que tem uma pessoa lá dentro. Então, seja quem for que tá tentando sabotar ele, tá tentando também manchar a imagem dele, porque a ideia era fazer ele matar essa pessoa que estava dentro da armadura, né? Isso ia fazer a opinião pública ali se voltar mais ainda contra o Tony Stark. A gente tem também o Tony Stark indo lá na reunião dos Alcoólicos Anônimos. Nessa HQ ele é drogado e ele meio que se sente ali embriagado. Então a HQ, o primeiro volume, acaba com ele jogado ali num monte ali de saco de lixo, né? Já no segundo volume a gente continua a história ali com a Riri Williams, a Coração de Ferro, né? Resgatando o Tony Stark desse monte de lixo. O nome da história é Autobiografia de Tony Stark, capítulo 2, né? Durante determinado momento ali da segunda edição tá acontecendo um pronunciamento onde eles estão falando lá nas indústrias Stark que o Tony Stark tá afastado da empresa. Porque devido a ele ter sido encontrado embriagado, entre aspas, né? Isso fez com que as ações das indústrias Stark caíssem ainda mais. Então eles estão ali fazendo um pronunciamento. Durante esse pronunciamento, eles são atacados pelo Laser Vivo, que é um inimigo lá, do Homem de Ferro, né? E ele tá falando que ele precisa... ele quer o Tony Stark, porque ele quer se vingar do Tony Stark. Ele fala ali que o Tony Stark capturou ele e realizou algumas experiências, e por isso ele foi lá atacar o Tony Stark, né? As indústrias Stark atrás do Tony. Ele fala ali que o Tony Stark capturou e realizou experiências nele, e que por isso ele tá atacando as indústrias Stark, né? Ele quer pegar o Tony ali para se vingar. O Tony e a Riri Williams, eles vão até o local do ataque. Lá vai rolar uma batalha, né? Só que em determinado momento ali eles meio que estão perdendo, e a Coração de Ferro, a Riri Williams, ela usa os anéis do Mandarim, os anéis do poder que estão com ela. Isso deixa o Tony Stark meio irritado, mas com os poderes dos anéis ela consegue ler a mente ali do Laser Vivo e consegue reproduzir o momento, e ela percebe que realmente a pessoa tinha a aparência do Tony Stark, a pessoa que capturou e que levou o Laser Vivo para fazer essas experiências. Então a gente percebe que tem uma duplicata, um clone ou um ser robótico que se parece muito com o Tony Stark, né? Daí, sabendo que não foi efetivamente o Tony, né? O Laser Vivo até acaba indo embora, eles deixam ele embora. E daí aqui a gente vai ter o Tony falando que esses ataques que ele está sofrendo têm alguma relação com as ações das empresas dele, né? Que eram dele. E daí no final da edição o Tony percebe que esses ataques que ele está sofrendo e que essa questão de estarem tentando manchar a reputação dele tem a ver com a questão de que alguém está querendo que as ações da empresa caiam, que tem alguma relação entre isso. Ele fala que tem alguém de confiança na diretoria das empresas Stark, que é alguém chamado Zhong Wei. Só que no final dessa edição a gente já vê que o Zhong Wei, que é esse personagem de confiança do Tony Stark, ele tá morto. E aqui acaba a edição 2. Na terceira edição eu já não vou dar spoilers, né, para não estragar a experiência de vocês, mas a gente tem a autobiografia de Tony Stark, capítulo 3. E aqui a gente começa com o Tony Stark indo até o escritório do Zhong Wei ali, né? Ele vê que o cara tá morto e tudo mais, e a gente vai ter um retcon ali para falar
para inserir esse personagem na história do Tony Stark. Então há bastante tempo lá, antes da Guerra das Armaduras, antes dele se revelar que ele era o Tony Stark, ele foi até esse Zhong-Wei por causa da questão como ele lidava com armas e tudo mais, e ele confiava nesse cara, e ele foi lá e ofereceu uma parte ali das ações das empresas Stark para esse cara trabalhar junto com ele lá nas indústrias Stark. Isso era meio que uma forma dele ter alguém de confiança lá na diretoria da empresa, né? E de garantir que teria um sócio ali, né, na empresa para ajudar ele a impedir que a empresa dele fosse para algum caminho que ele não queria. Então nesse retcon a gente vai ter até algumas cenas de luta ali, né? Mas enfim, esse Zhong-Wei acaba pagando o preço ali por ser próximo do Tony Stark. Isso não é spoiler porque no segundo volume você já vê o cara morto lá, né? Aqui a gente também tem a presença ali do Rhodes, né, do Máquina de Combate. Ele vai com o Tony Stark até a Torre Stark para investigar, para entender o que aconteceu, né? Ele tá desconfiando que existe alguma coisa lá. Chegando até lá, ele vai se deparar com o responsável pela morte do Zhong-Wei. Vai rolar uma batalha lá, um combate, né? Eu não vou falar para vocês quem é, no próximo vídeo eu conto, falo mais sobre esse volume. Mas vai rolar uma batalha lá com o responsável pela morte desse personagem. Então, pra mim, a história, até aqui, as coisas começam a se clarear um pouco mais. A história começa a se desenvolver um pouco mais, né? Até então, tava muito ali na questão do mistério, do que tá acontecendo e tudo mais. Eu sei que mais pra frente, isso aqui vai se conectar, de alguma forma, ali com a revista dos X-Men. Como eu não tô acompanhando, eu tô um pouquinho preocupado se eu vou conseguir entender. Mas eu vou compartilhando com vocês nesses vídeos, porque também é uma forma de você, que não tá lendo a revista dos X-Men, saber se você vai ter dificuldade de entender essa questão aqui da revista do Homem de Ferro, né? Mas até o momento tá uma história bem legal, tá uma boa história, só que eu acho que resta a gente saber mais, saber como que eles vão conduzir essa história daqui pra frente. Essa aqui também eu não vi review lá de fora, eu só sei mesmo dessa questão de que essa história vai se conectar em algum momento ali, com a história dos X-Men, e eu sei um pouquinho também sobre quem é o vilão. Eu sei porque eu fui fazer uma pesquisa para fazer um shorts, faz um tempo já, e acabei chegando nisso. Então eu sei mais ou menos quem é o vilão. Mas vamos ver como que a história vai se desenrolar daqui pra frente, né? E finalmente chegamos aqui na terceira história dessa revista, né? Que é Immortal Thor 2. Diferente dos Vingadores, do Homem de Ferro, na primeira edição do Immortal Thor a gente teve só um resuminho, né? Mas antes de eu falar dela, eu só vou falar aqui da equipe criativa. Immortal Thor é escrito pelo Al Ewing, é ilustrado pelo Martin Coccolo e as cores são do Matthew Wilson, né? E aqui a gente tem as capas pelo Alex Ross, né? Inclusive a segunda edição foi uma capa do Alex Ross. Mas enfim, um breve resumo ali. Na primeira revista dos Vingadores a gente só tem um prólogo da fase do Immortal Thor. São poucas páginas mesmo, acho que são 4 ou 5. Então aqui na primeira edição, no prólogo, a gente tem ali o Thor assumindo o lugar do Odin como rei de Asgard, mas ele vai falar que mesmo sendo o rei de Asgard, ele ainda quer ser o Thor. A Terra ainda é importante para ele, sabe? Aqui também a gente tem a Lady Sif como guardiã da Bifrost, né? A ponte está destruída, mas mesmo assim, como o Randall morreu, ela tá lá como guardiã. E nesse prelúdio também é mostrado pra gente como o Thor conseguiu consertar o Mjolnir. Na primeira resenha que eu fiz do primeiro volume, eu falei pra vocês que eu achei um pouco boba a forma como o Thor conseguiu ali consertar o martelo dele, né? Mas relendo pra poder fazer esse vídeo, eu percebi que não é tão bobo assim, não. Ele usa o poder supremo ali do Odin, e o poder supremo tem uma consequência, né? Que é o sono supremo. Inclusive, lembrem disso quando vocês forem ler essa edição. Mas, enfim, hoje, relendo, eu não achei tão bobo assim, não. Acho que a forma como eles consertam ali o martelo dele tá ok, sabe? Não tá ruim, não. Já indo aqui pro segundo volume, né? Na segunda revista, a gente tem Immortal Thor 1. Então, a gente tem o começo de verdade ali, né? Da história do Thor. Já começa ali com o Thor socando ali o gigante de gelo. O Loki aparece, ele tá com uma aparência bem diferente ali do normal. Ele tá mais jovem. E ele acaba restaurando a Bifrost. Então, se você faz bastante tempo que você não leu Thor, você percebe que o Loki, nesse momento da história, ele tá bem poderoso, porque ele consegue consertar a Bifrost, né? Em Immortal Thor 1 também a gente vai ver como a Terra é importante pro Thor. Ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre a forma como os Asgardianos veem ele como um deus, e a forma como os humanos veem ele, que os humanos não veem ele como um deus, mas agrada a ele, a forma como os humanos veem ele. Ele tá ali por Nova York, né? Ele tira foto ali com os seres humanos, ele dá autógrafo, ele conversa. Então a gente vai ver essa relação do Thor
com o planeta Terra e com os habitantes do planeta Terra, com os seres humanos. E aqui mais pro final da história a gente vai ter finalmente a aparição ali do Turanos. O Turanos é como se fosse um Thor de Utgard. Não é contado muito pra gente sobre isso, mas aparece ali o Turanos, ele chega ali em Nova York, ele já chega ali destruindo um pedaço da Estátua da Liberdade, né? Ele destrói algumas cidades ali, acaba matando algumas pessoas. E quando ele chega ali pra falar com o Thor, a gente vê o Thor atacando ele, dando o primeiro ataque nele, e esse ataque basicamente não faz nada. Então é citado ali que o Thor, o deus do trovão, ele tá com medo. Por uma das, acho que é a primeira vez na vida dele, não lembro se eles citam essa frase, mas enfim. Eles falam ali que Thor, o deus do trovão, tá com medo. Então você percebe que o Turanos deve ser um inimigo realmente muito poderoso. Aqui a gente já entra na terceira revista, aqui já é mais sem spoilers, né, como eu falei pra vocês anteriormente. Aqui a gente vai ter Immortal Thor 2, de outubro de 2023. E aqui a gente vai ver, a gente já começa a história ali com algo que aconteceu no passado, que vai mostrando pra gente ali como o Odin conseguiu a sabedoria suprema ali da Yggdrasil, né? Então é bem legal, a gente vai ter algumas páginas ali mostrando o Odin conseguindo essa sabedoria suprema. Ainda sobre o final da segunda revista, a gente percebe que tem alguns deuses ali que estão assistindo a batalha do Turanos contra o Thor. Esses deuses são Gaia e o Loki de Utgard. Agora voltando aqui para essa edição, que eu esqueci de mencionar isso antes. Aqui na segunda, nessa Immortal Thor 2, a gente vai ter um pouco mais ali da batalha do Thor contra o Turanos. A gente vai ver a forma como o Thor precisa lidar com o Turanos, que nesse momento é muito mais poderoso do que o Thor. A gente percebe ali como o Thor junta forças para poder enfrentar o Turanos. E a gente tem mais uma aparição do Loki. Eu não vou falar mais para não dar spoiler, porque é uma edição bem curtinha. Se eu falar mais eu vou acabar entregando alguma coisa. Mas quando a gente chegar lá no volume 4 eu falo um pouco mais sobre a história do 3. E até aqui pra mim, essa história 3, relendo tudo, assim, desde o começo, fez muito mais sentido pra mim. Então eu gostei bastante da história do Thor, que lá na primeira edição não tinha me empolgado muito, nem no prólogo, nem na primeira edição. Mas lendo agora, aqui na terceira eu já tô percebendo a história de uma forma diferente. Então tô gostando bastante também. E eu pretendo continuar prevendo o que vai dar essa história do Thor. Eu acredito que vai ter qualidade sim, pelo menos até agora tem bastante qualidade, mas vamos ver como fica mais pra frente. Pra fechar essa edição aqui, a gente tem uma história bem curtinha ali, que a Panini deve ter jogado aqui pra completar o número de páginas, que é a Marvel Voices Identify, que é uma história ali da Mantis. Ela foi lançada lá originalmente em maio de 2022, né? O roteiro é do Jeremy Holt, desenhos de Kei Zama e cores de Irma Kinivilla. Acho que é isso. Como eu disse, aqui a gente tem uma história da Mantis, né? Essa história ela usa a figura ali do Thanos pra mostrar pra gente como a identidade da Mantis foi fragmentada e como ela tá em busca da própria identidade. É uma história curta, uma história legal que você pode interpretar de outras formas, né? Mas enfim, é uma história bem curtinha ali, não é uma história ruim, é uma história legal. Agora fazendo um resumo geral, até aqui eu tô gostando bastante. Fazia bastante tempo que eu não acompanhava a revista mensal. A última revista mensal dos Vingadores que eu acompanhei foi lá na época da nova Marvel, eu acho que tinha aquela equipe ali dos fabulosos Vingadores, então faz bastante tempo. Então voltar a reler mensais está sendo legal. Tá sendo uma experiência diferente, né? Eu ler uma história fragmentada, porque eu me acostumei muito a ler encadernado, que você já pega ali o arco, termina de uma vez. Então aqui a gente lê a história hoje, tem que esperar 30 dias para chegar nela. Essa experiência de ler mix novamente também está sendo interessante, porque a do Homem de Ferro mesmo provavelmente eu nem ia querer ler, para ser bem sincero, como tá aqui eu tô lendo, mas se fosse para eu pegar mais pra frente, provavelmente eu não ia pegar. Então acho que mix tem as suas vantagens também. Mas enfim, até o momento tá legal, eu vou continuar. Eu sei que essa fase aqui, só essa fase dos Vingadores deve ter mais de 12 edições, pelo que eu dei uma fuçada lá nas edições estrangeiras na Amazon, né? Mas eu pretendo continuar assim. Mas e você? Você tá lendo essa nova fase dos Vingadores? Você pretende ler? Ainda dá tempo, a gente tá só na terceira edição. Então se você quiser ter essa experiência de ler revistas mensais, dá tempo de você ler Os Vingadores ainda. No mais, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu vou estar deixando o link de compra dessas 3 edições, caso você queira comprar
pela Amazon, né? Você vai estar ajudando o canal, senão você pode comprar na banca onde você bem entender, não tem problema nenhum. Lembre de deixar o seu like se você chegou até essa parte do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos. Logo mais eu devo estar trazendo uma resenha do volume 4. Me conta aí o que você achou desse formato. Tá muito enrolado? Tá bom? Mas enfim, muito obrigado e até o próximo vídeo.